justiça, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão amoroso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, ó Senhor. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome, queremos render culto a ti, queremos nos achegar a ti, entrar em tua presença pelas portas do louvor, cantando músicas, louvando o teu nome. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesse culto essa noite, abençoe cada uma das pessoas que está participando agora ou em qualquer outro momento, já que esse culto vai ficar gravado. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe com a tua presença santa, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor não dá graça e glória. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele em quem confia em ti. Eu li um salmo aqui, Saudades do Templo, salmo de número 84, e a palavra do salmista aqui é de uma saudade de um local, é de uma saudade de muros e locais e tendas nos quais você entrava nos átrios do Senhor e ali você tinha um encontro com Deus. Talvez hoje você pode dizer que a mesma saudade existe por estar aqui, mas a saudade de estar aqui onde estou, junto com o pastor Eduardo, não é mais uma saudade porque aqui você encontra Deus. A tua saudade é de estar com os próximos, com os cristãos, com aqueles que professam a mesma fé que você. A saudade de estar aqui tem a ver com uma vida que você vive, litúrgica, de religiosidade, de se entregar a Deus. Mas aqui não é mais o lugar aonde você vem para encontrar Deus. Aqui você vem para cultuar o nome dele em comunidade.
Mas a saudade do templo hoje está muito relacionada à nossa vida de comunhão. Porque nós somos o templo do Senhor, eu e você. E a vida em Cristo, ela se dá na comunhão uns com os outros. E quando ele diz, eu prefiro estar à frente da casa do Senhor, eu diria para você hoje que seria, eu prefiro estar na comunhão dos santos do que em qualquer outro lugar. É com essa palavra que eu quero convidar você mais uma vez a estar junto comigo, louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar agora que você ore comigo e peça a Deus sobre esses momentos, esses próximos 40, 50 minutos que vamos estar junto, cultuando o nome dEle, e que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração. Te peço que você, em respeito, se mantenha em silêncio onde você está, e se assim você quiser também feche seus olhos, para que você consiga se concentrar e orar. Pai, nós estamos diante do Senhor nesse domingo, para entregar ao Senhor o nosso culto, a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa adoração, Pai, ao Deus Criador, ao Deus que é o dono da vida, ao Deus de amor, ao Deus da compaixão, ao Deus da graça, ao Deus que mandou o seu Filho para morrer numa cruz pelos seus. É a esse Deus que nós viemos cultuar, é a esse Deus que nós viemos pedir perdão, é a esse Deus que nós queremos, ó Pai, nos curvar, dizer ao Senhor, ó Pai, o quanto que precisamos de Ti, o quanto que somos dependentes do Senhor, o quanto que a nossa vida está em Suas mãos, Pai. Eu quero, Pai, aqui, em nome da igreja, em nome daqueles que cultuam o Seu nome junto comigo, te pedir perdão, Deus, te dizer que nós precisamos ainda melhorar muito, precisamos nos santificar muito mais, precisamos ser muito mais parecidos com Jesus, precisamos rever muitos conceitos, Pai, precisamos mudar atitudes, precisamos rever sentimentos, precisamos muitas vezes combater, Senhor Deus, desejos que nós sabemos, ó Pai, que são da carne. Venha sobre a Tua igreja, Pai, venha falar conosco, tenha liberdade, Pai, nós abrimos o nosso coração, nós buscamos, nós clamamos pela Tua presença, pelo Teu agir nas nossas vidas, nós clamamos pelo Teu agir na vida da nossa igreja, em nome de Jesus, Pai, receba com toda sorte de graças, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, e o intermédio do Espírito Santo venha falar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu quero, irmão, dizer para você que esse culto ele não está ao vivo, tá? Ele está sendo editado agora às 19 horas, para que a gente não tenha mudanças de horário, para que a gente não se confunda, mas eu queria deixar aqui para os irmãos que por uma força maior, que nós sabemos que nós estamos debaixo de uma determinação do nosso governo, que a partir das 20 horas não deve haver movimento nas ruas, e diante disso nós optamos por gravar os cultos, até porque o nosso culto sempre acaba às 20h15, né? E nós teríamos que sair aqui infringindo essa lei imposta aí durante algum tempo. Então o nosso culto hoje está gravado, mas em nenhum momento ele deixa de ser um culto que chega ao nosso Deus. Mas eu queria deixar isso bem claro para você, até para que você não ache que o corpo pastoral, os presbíteros, o grupo de louvor está infringindo as regras impostas aí pelo governo. Mas eu quero sim chamar a tua atenção para esse momento que nós estamos vivendo de dificuldade. Eu não sei qual é o grau dessa dificuldade e de sofrimento que você vive, mas se você não vive, você conhece alguém que vive, e eu gostaria de que você estivesse junto conosco, orando por esse momento diferente e único que nós estamos passando, momentos de questionamentos, momentos de medo, de angústia, de incerteza. O ser humano nunca esteve tão ansioso e tão incerto do seu futuro como nos tempos atuais. A fragilidade da vida nunca esteve tão presente aos nossos olhos, né? Os nervos à flor da pele, as disputas de poder nunca estiveram tão visíveis por causa da televisão e por causa da internet. E diante de tudo isso, nós precisamos buscar alguma coisa, nós precisamos nos agarrar em alguma coisa que nos dê algum tipo de consistência, algum tipo de certeza. E nesse sentido, a igreja, a fé, a busca por esse Deus, ela ganha muito mais força. E eu, como
pastor da igreja, junto com o pastor Eduardo, pastor Roberto e com toda a liderança de presbíteros, quero chamar você a participar de orações. A IPI Nacional tem desenvolvido cultos de vigília e oração. A nossa igreja aqui tem um grupo hoje. Se você quiser participar, manda uma mensagem para mim, para o pastor Eduardo, para o pastor Roberto. Nós temos mantido oração 24 horas por dia, não só pelos enfermos, mas pela nossa igreja, pelo nosso país. E eu quero convidar você a buscar a Deus, a clamar, assim como era feito, assim como eu li aqui no Salmo 84, assim como muitos e muitos homens de Deus na história da Bíblia clamavam, como muitos profetas clamavam. Esse é o momento da nossa igreja orar. É o momento da nossa igreja agir, dar exemplo, mas sobretudo orar. Eu não sei qual é a vida de oração que você leva, eu não sei quanto tempo que você medita e ora para Deus durante o seu dia, mas é o momento de você buscar a Deus mais do que você já fez até agora. Não importa o quanto de certezas que você tem, se você já tem um diagnóstico para onde que nós vamos, mas é o momento de orar. Se não pela quantidade de pessoas hoje que temos perdido, quantidade de pessoas próximas, né? Parentes, amigos, pessoas conhecidas que hoje estão passando por muitas dificuldades, seja ela de enfermidade, seja ela de restrição financeira, seja ela de desavenças emocionais e conflitos pessoais que ela possa ter com outras pessoas. É o tempo de Deus aparecer nas nossas vidas, mais do que em outros momentos. Amém? Eu quero te convidar então a participar desse grupo. Tá? Levanta aí a tua mão, manda uma mensagem aqui para mim que a gente vai te incluir lá. E a gente tem irmãos aí que têm diariamente orado por você, pela nossa igreja e pelos enfermos. Amém? Quero também dizer, irmãos, que nós estamos com o nosso grupo de discipulado que está sendo iniciado. A gente vai mudar o horário, tá? A gente não quer fazer junto com a Escola Bíblica Dominical, porque muitas pessoas vieram pedir que querem participar, mas não querem deixar de participar da Escola Bíblica Dominical. Então eu estou vendo aqui com o pastor Eduardo, com o pastor Roberto, o melhor momento para a gente colocar a nossa reunião de discipulado para as pessoas que querem ser discipuladoras ou querem ser discipuladas. Eu te convido a participar também, né? Não é nada imposto, ele é muito aberto, muito tranquilo, mas o que a gente quer fazer é, na verdade, buscar uma maior proximidade dos irmãos e que a gente acompanhe uns aos outros e até outras pessoas de fora que queiram serem discipuladas através da palavra de Deus. Amém? Eu quero convidar você agora a participar do nosso momento de dízimos e ofertas. A gente vai também já cantar uma música agora. Enquanto a gente canta essa música, eu gostaria que você estivesse louvando ao Senhor e agradecendo a Deus também pelos dízimos e as ofertas que você tem entregue aqui na nossa igreja, que você tem ofertado, que tem dizimado, e que isso tem feito com que nossa igreja presbiteriana independente de Jundiaí, o trabalho dela continue e você mantenha a igreja em pé, e não só em pé, a nossa igreja ela tem sido bênção na vida de outras pessoas. Nós tivemos nesse sábado agora a nossa arrecadação de alimentos. Foi diferente essa, porque teve mais doações em dinheiro do que em alimentos. Imagino eu, por causa desse momento de reclusão, que a maioria busca viver, mas nós fomos canal de bênção. A diaconia vai pegar esse recurso, a diaconia vai disponibilizar isso para as pessoas. E uma coisa importante, enquanto eu participei, tive num dos períodos aqui na arrecadação, e a gente percebeu pessoas vindo pedir, pessoas vindo pedir. Alguns você visualiza pela aparência são mais necessitados, pessoas em situação de rua, mas também vi pessoas bem vestidas vindo pedir. Bem vestidas, digo limpo, não é com roupa de marca, nada, mas pessoas com uma aparência assim de pessoas que levam a sua vida nas suas casas normalmente. Então, a gente percebe que tem uma parcela da população que está passando muita dificuldade, está buscando trabalhar e não tem trabalho pelo momento que a gente está vivendo, Então você tem essa oportunidade de ser bênção, e nós estamos sendo bênção na vida de pessoas, porque você está ofertando, porque a diaconia está trabalhando junto com o conselho missionário,
Claro, nós somos pequenos, né? Às vezes você fala assim, é um grão de areia no mar. Sim, é um grão de areia no mar, mas é um grão de areia que está dando exemplo, que está sendo diferente, que está sendo visto de uma forma diferente, de uma forma cristã. Então, nós vamos fazer esses discipulados em horários diferentes, para que a nossa igreja, ela seja bênção também para todos aqueles que querem ser, né? Seja um canal de bênção para aquelas pessoas que não querem só o alimento, né? O alimento físico, eles querem o alimento espiritual também. E como tem professores, pessoas que participam da EBD que querem, a gente vai abrir a escola bíblica, a aula de discipulado num outro momento. Então a gente vai cantar agora. A gente, além de ser bênção através do discipulado, você pode ser bênção financeira também para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Obrigado, Senhor. Meu milagre chegou, minha vida mudou. Obrigado, Senhor, sempre cuidas de mim, mesmo sendo tão grande assim, sempre lembras de mim. Me alegro em ti, me alegro em ti. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras para agradecer, para agradecer. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Meu milagre chegou, meu milagre chegou. Aleluia, 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 aleluia. Recebi a semente e orei com fervor, floresceu em minha vida. Obrigado, Senhor, sempre lembras de mim, mesmo sendo tão grande assim, sempre cuidas de mim. Me alegro em ti, me alegro em ti. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras para agradecer, para agradecer. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Meu milagre chegou, meu milagre chegou. Aleluia, 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 aleluia. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras. Aleluia.
Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Pode parecer contraditório a gente estar falando que nós estamos congregados aqui. Pode parecer contraditório a gente estar falando de uma igreja que vem ser edificada num momento duro como esse nosso, né? Mas a gente falou sobre milagres na outra música também. E por mais que seja um momento muito difícil pelo qual a gente está passando, mas a gente quer enxergar uma esperança no meio disso tudo, né? E como o milagre do Senhor nos alcançou, né? Cada um de nós, essa semente que a gente recebeu dele, e como ele milagrosamente alcança as nossas vidas e tem muita coisa para fazer no meio de nós e através de nós. Ele está edificando uma igreja forte justamente nesse momento aqui. Ontem, alguns dos nossos irmãos se reuniram para arrecadar alguns mantimentos, algumas coisas, para abençoar outras vidas, né, de outras pessoas que estão precisando nesse momento. Então, por mais que seja um momento muito duro, por mais que pareça uma coisa contraditória a gente dizer que estamos congregados aqui, abençoados, né? Essa é a nossa esperança, nisso que a gente firma a nossa fé, que mesmo distantes, né, a nossa fé em Jesus Cristo, o amor que Ele tem por nós e que Ele pede que a gente multiplique, isso tudo faz com que nós sejamos uma igreja cada vez mais forte e que Ele edifique isso em mim, em você, em todos nós, e que Ele nos abençoe assim, dessa maneira, em nome de Jesus. Vamos cantar então mais uma vez. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem,
Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém, aleluia. Irmão, irmã, vamos ler a palavra do Senhor? Quero te convidar a, junto comigo aqui, meditar um pouquinho, 25, 30 minutos no máximo, prometo não demorar, mas eu gostaria que você tivesse a sua cabeça, o seu ouvido agora preparado, né? Tenta tirar aí de perto de você algum barulho, alguma coisa que te atrapalhe, para que você consiga se concentrar e aproveitar ao máximo esse tempo na presença de Deus enquanto lendo a palavra dele. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a Páscoa. A gente está nas proximidades da Páscoa. O pastor Eduardo semana passada falou sobre milagres, e que milagre maior que não é a vinda de Jesus Cristo, e que milagre maior não é a ressurreição de Jesus Cristo, não é verdade? E dentro desse momento que a gente vive de vésperas de Páscoa, que é o ápice, é o maior momento do calendário litúrgico da igreja, é a maior comemoração, é o ato de Deus que confirma através da fé em você e em mim, de que nós temos uma esperança. E tudo está relacionado à visão que nós temos desse momento. E o que isso significa para nós? Eu tenho visto muita cobrança nos tempos atuais. Eu tenho vivido e visto muita cobrança. E o maior dos cobradores que eu tenho com relação à minha pessoa sou eu mesmo. E talvez seja o teu caso. A gente costuma olhar muito para o lado, né? É a pessoa do trabalho, é a pessoa que está próxima de mim, é a minha família, é a minha igreja, todos me cobram muito. Talvez se você andar um pouquinho nos teus pensamentos, nas tuas reflexões, você vai perceber que uma das pessoas que mais cobram você é você mesmo. Isso não é muito bom, pode ser, mas na maioria das vezes não é muito bom. Não é muito bom a partir do princípio de que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Entendeu o que eu quis dizer? Você não pode dar ao outro aquilo que você não tem. É a mesma coisa que alguém chegar em você e dizer: eu preciso de R$1 milhão. Se você não tem esse dinheiro, você não tem como dar ele. Mas eu estou contando uma história em forma de espécie, de coisificar, de falar R$1 milhão, você lembra logo de um valor expressivo, algumas cifras, dinheiro, cheque, não sei, mas você lembra. Agora, isso se dá no campo emocional e espiritual também. Nós não conseguimos dar ao outro aquilo que nós não temos. Eu queria deixar isso claro, para que nós consigamos andar aqui na visão que eu vou trazer desse texto. Nós não conseguimos dar ao outro aquilo que a gente não tem. Então, quando você é muito cobrado, ou quando você se cobra muito, eu queria que você fizesse essa autorreflexão. Essa cobrança, ela é factível de ser cumprida? Aquilo que eu cobro de mim mesmo é possível de ser cumprido? Eu tenho as ferramentas, eu tenho a competência, eu tenho o trejeito, eu tenho a capacidade de suprir aquilo que eu me cobro, ou aquilo que cobram de mim. Porque se você chegar à conclusão de que você não tem as habilidades, a capacidade ou a competência para dar, você até vai se esforçar muito, você vai trabalhar muito, você vai cobrar muito, você vai sofrer muito e talvez até chorar muito. Mas você vai perceber que no final você não vai conseguir entregar porque você não tem. Ah, Mateus, mas é possível adquirir as coisas e dar? Sim, é possível.
Mas aí é uma outra questão. Partimos do princípio que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E por que a gente não pode dar? Qual é o motivo da gente não ter? São dois. Tem coisas que a gente tem que a gente não quer. Por exemplo, ficar doente. As pessoas ficam doentes, adquirem isso, mas não querem. É um exemplo. Tem coisas que a gente não quer porque a gente não é apto, não tem afinidade com aquilo, mas às vezes a gente tem. Como ser uma pessoa muito quieta, muito na dela, a personalidade, aquilo é teu, mas você não tem afinidade daquilo porque você não gosta, porque as pessoas não aceitam, mas aquilo é teu. E tem as coisas que você deseja ter, e mesmo desejando, você não as tem. E tem as coisas que você deseja e você as tem. Essa parte que você deseja e as tem, ela está muito relacionada à visão que você tem de mundo. Aquilo que você viveu, que te falou, que você enxergou, que os teus olhos viram, que o teu ouvido ouviu, que você sentiu, são coisas do mundo que te sensibilizaram em algum momento, e esse momento de sensibilidade da sua vida fez com que você desejasse aquilo. Eu estou contando toda essa história para dizer para vocês que muito daquilo que a gente é e tem, uma parte a gente não escolhe, e a outra parte sim a gente escolhe. Mas tudo depende de como você vê o mundo, como você vê a sua vida. E por que você quer chegar nisso, Mateus? Porque tem uma parte da sua vida, uma parte muito importante, que talvez você nem deseje ela tanto assim, mas você a tem por escolha. Que é a tua religião, que é a tua profissão de fé. Qual é a profecia que você tem da sua fé? Eu professo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mateus, como que você diz que eu não desejo isso? Não estou dizendo que você não quer, você quer, mas você tem um objetivo nisso. O maior objetivo do ser humano em crer em Jesus Cristo é que Ele é teu Salvador. É que Ele é aquele que te redime dos seus pecados e te promete uma vida futura além da morte. Mas eu desejo isso. Sim, você deseja isso. Mas provavelmente tem partes da vivência cristã que talvez você não deseje. Porque a visão que Deus coloca de mundo para nós nem sempre é a nossa. E aqui nós devemos ser apartidários, nós não podemos ter tendências. Eu não posso ser de esquerda ou de direita na política, eu não posso ser do rock ou da música clássica, eu não posso ser do rico ou do pobre, eu não posso ser do índio, do branco, do amarelo ou do negro. Não existe partidarismo nas coisas de Deus. O que existe é uma visão clara de quem é esse Deus para nós. E que você pode assimilar ela para você ou não. E que é a partir dessa visão de Deus que você tem, é que você pode depois dizer se você consegue suprir para os outros ou não a visão que você tem de Deus. Lembrando que você não vai conseguir dar aos outros aquilo que você não tem. Se eu não fui muito claro no que eu falei, me liga, a gente conversa mais sobre isso. Mas eu queria ler agora com vocês o texto. Um texto lindo, um texto maravilhoso, que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 16. Olha só que interessante, talvez você já conheça todo o texto, mas nós vamos ler mesmo assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João.
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, e nós te pedimos que, através da Tua compaixão, da Tua misericórdia, da Tua graça, o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Essa palavra que eu li é o resumo da história da salvação humana. E não há como você fugir disso, não há como você entender a pessoa de Jesus Cristo no nosso meio, não há como você falar desse Deus do qual nós cremos, sem falar desse resumo da história da salvação. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai. Eu pergunto, qual é a visão que nós temos hoje de Deus? Talvez a tua resposta esteja na ponta da língua. Talvez você já diga: Mateus, você já leu o texto, é isso mesmo que eu acredito e ponto final. E o que nós temos que pensar agora é como que essa visão nos faz nesse mundo que vivemos. Por exemplo, eu não sei para quem eu estou falando agora, nesse culto, mas provavelmente eu estou falando aqui para pessoas que são pessoas que têm os seus trabalhos ou têm as suas empresas, ou que são desempregados, ou que estão passando por dificuldades ou estão mais abastados. Eu digo pessoalmente, Mateus, todos vocês sabem que eu tenho um trabalho secular, eu vivo hoje, no momento da pandemia, um momento de privilégio. Por quê? Porque o meu trabalho é um trabalho que no meio da pandemia ele cresceu, medicamentos, porque eu não estou desempregado, porque eu consigo ir aos supermercados e comprar os mantimentos para minha família, porque eu consigo dar um sustento, que não é mais a realidade de muitas pessoas pelo mundo. Já não era, mas agora aumentou muito. Eu sou um privilegiado, talvez você é, talvez não tanto, mas eu sou um privilegiado hoje. E é muito fácil para mim ser partidário e dizer assim, nós devemos fechar tudo, né? O comércio, como o governo está falando. Claro, você está com o teu salário na tua conta, né, Mateus? O problema são os inúmeros empresários que hoje estão com as suas empresas sem ter renda para pagar os seus funcionários. Então, a minha visão, ela pode ser partidária. Vamos, fechem tudo.
né? E isso é uma certa arrogância, você olhar, eu preciso olhar para que a gente se isole, mas como é que vai fazer para as outras pessoas trabalharem e ter seu sustento? Como é que vai fazer as empresas daqueles que estão abertas hoje e não sabe se até quando? Essa é uma visão egoísta e partidária da minha parte. Mas tem a outra visão do outro lado também, que é a visão daquele que diz: abram tudo, vamos abrir, sigam os protocolos e paciência. Nós não podemos deixar com que a economia desfaleça, porque aí sim muitas pessoas vão morrer de fome. Então é uma outra visão, também partidária, né? Porque ela não está levando em consideração, uma coisa é fato, todo mundo sabe que esse vírus, ele é transmissível e estar perto é o que vai fazer transmitir um para o outro. Isso todo mundo concorda, independente da posição que você está, não é? Transmite. Então, todo mundo pode concordar que a prevenção de não se transmitir o vírus é que vai fazer com que as pessoas não morram mais. Mas quando uma pessoa dessa vem e fala, preciso abrir a economia, a visão que ele está tendo é que precisa-se sim abrir a economia para que a economia não desfaleça, mas que a gente pague um preço por isso. Qual que é o preço que precisa ser pago? Que vai ter que sair de casa e vai ter que se interagir e vai transmitir, e pessoas vão ter que morrer por isso. E eu peço até desculpa para aqueles que vão talvez me julgar mal pelo que eu vou falar, mas essa visão é uma visão muito parecida com boi de piranha, né? Então você está lá nos tempos antigos, atravessando com um monte de boi, tem um rio com piranha, o que você faz? Eu vou pôr todos os bois aqui para morrer? Não, você põe um para as piranhas ir comendo ele na descida do rio, enquanto as piranhas vão comendo aquele, eu passo com a minha boiada. É mais ou menos essa a visão. Vai ter que morrer pessoas andando nos metrôs e nos trens de São Paulo, para que a economia depois continue, que outras pessoas não morram de fome. Eu dei aqui a minha visão, que ela é partidária, e eu dei a visão do outro lado também, da economia que tem que se abrir. Qual é a que você escolhe? Estou sendo provocativo hoje, eu acho que a igreja precisa sair do lugar. Qual é a visão de Deus sobre todas essas coisas? Para mim é muito claro. A visão de Jesus Cristo é: eu pulo no rio para as piranhas me comer. Todo mundo sabe que é isso que Jesus Cristo fez, né? A visão de Jesus Cristo é: eu me sacrifico pelos outros. Essa é a visão de Jesus Cristo. Ela não é uma visão nem para você se incluir dentro de casa e fechar porque seu mundinho está muito bom, e ela também não é uma visão vai e deixa as coisas acontecerem. É a visão não, eu pago o preço, eu vou ser o sacrifício. Essa é a visão de Jesus Cristo. E aqui é que eu digo que nós não podemos muitas vezes dar aquilo que nós não temos. O verbo se fez carne, que se reflete lá no Gênesis, no princípio era Deus, e Deus criou os céus e a terra. Essa visão desse Deus, que aqui no versículo 1 de João remete lá no Gênesis, e veio no meio desse Deus e esteve nos tabernáculos com os israelitas, esse Deus presente que estava lá no meio do seu povo, essa visão desse Deus, que é um Deus que vem salvar, essa visão desse Deus, que esse verbo lá do Gênesis se fez carne, esteve entre nós, esteve no nosso meio, veio para redimir a humanidade, para salvar a nós dos nossos pecados. Essa é a visão de Deus, e essa é a visão que Jesus Cristo, quando foi subir aos céus, deixou para os seus discípulos, e de fazer discípulos. Essa é a visão cristã, meu irmão e minha irmã. E é interessante aqui, dos versículos 7 em diante, ele veio para ser testemunha da luz. João Batista, ele veio para ser testemunha da luz. E o que é a luz? Nós estamos aqui dentro desse templo. Se apagar
as luzes, provavelmente você vai ficar com uma imagem muito obscura minha e vai ouvir só apenas a minha voz. Você não vai me enxergar. A luz é aquela que clareia, que permite você ter uma visão do que está acontecendo. E a palavra de Deus aqui em João, ela diz que ele veio para trazer luz, para iluminar os nossos olhos. É muito claro aqui para mim que essa verdadeira luz a qual João está testificando e falando, olha, esse que vem não é igual a mim, mas ele é melhor do que eu, ela está aqui num plano de Deus para que nós enxerguemos. E eu fui provocativo nas minhas colocações, eu não sei se ofendi alguns, mas não é isso que Deus espera da igreja, que sejamos partidários a isso ou àquilo. O que Deus espera é que nós tenhamos uma visão de que Jesus Cristo é aquele que é a luz, é aquele que ilumina, é aquele que faz a igreja enxergar o que realmente está acontecendo. Jesus traz a luz. E eu digo para vocês que quando você se sente perdido, quando você não entende muito o significado da sua vida no meio de um caos desse que estamos vivendo, quando você se limita a dizer que através de Jesus Cristo você pode ficar tranquilo que depois que você morrer, você vai para junto de Deus, quando você se sente angustiado pela possibilidade da morte iminente, porque me parece que esse vírus ainda a medicina não conseguiu distinguir quem fica grave com ele ou não. Quando você se sente confuso e pergunta o que é que Deus quer, por que Deus permitiu tudo isso, eu digo para você, é porque ainda Jesus Cristo, ele não foi uma luz completa para que você tivesse uma visão clara do que está acontecendo. Ah, Mateus, então fala no teu sermão o que está acontecendo. Não me coloque esse peso. Quem sou eu para dizer para você agora o que está acontecendo? Mas o que eu sei é que Jesus Cristo é a luz, é o Verbo encarnado, é aquele que veio, ficou aqui e nos ensinou, nos orientou e nos disse, esse é o caminho que devemos seguir. E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória unigênita do Pai. A visão de se entender Deus não é a visão de estabelecimento daquilo que você deseja. Entender Deus como Jó, como Jonas entendeu, como o próprio Jesus Cristo na oração do Gólgota disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Entender Deus nesse sentido e de tantos outros que foram mártires do cristianismo, entender a visão de Deus, a claridade da presença de Deus no nosso meio, não é a satisfação imediata dos nossos desejos. Então, quando você diz, a humanidade padece, a humanidade sofre, é muito simplista nós dizermos que uma vida plena nesse momento, sem enfermidades, é a resolução do Deus que existe de verdade. Por meio, versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmão e minha irmã, a minha oração, o meu desejo, para a minha vida, eu não me coloco acima de ninguém,
mas para a vida da nossa igreja também, é que essa luz, esse verbo que se fez carne, Jesus Cristo, Deus encarnado, vivendo no meio dos homens, sofrendo o que os homens sofreram, morrendo na cruz pelos nossos pecados, dizendo lá em Mateus capítulo 28, agora repliquem, refaçam, multipliquem aquilo que eu fiz, sejam parecidos com aquilo que eu fiz, e que o Espírito Santo vos conceda todo o poder para que vocês repliquem isso nos tempos atuais. Deve ser, sempre deverá ser a luz que nos norteia para que nós consigamos ser relevantes no nosso meio. E o tudo mais, os nossos partidarismos, as nossas tendências, os nossos aprendizados que tivemos de vida até hoje, sejam colocados à prova, à luz do que Jesus Cristo nos ensinou, e não à luz dos nossos desejos. O que você está querendo dizer com isso, Mateus? Que nós devemos ofertar mais para os pobres? A nossa igreja é generosa, né? Muitas pessoas, não todos, mas muitas pessoas da nossa igreja são extremamente generosas. E eu sou prova disso. Então, Mateus, o que você está dizendo? Que nós precisamos viver mais em comunidade, em comunhão entre nós? A nossa igreja é uma igreja de comunhão. Tem os seus desafetos, tem os seus problemas, mas como em qualquer outro lugar. Mas o que você quer dizer, Mateus? Que nós devemos orar mais? Pode ser, mas a nossa igreja é uma igreja que ora. Nós temos grupos de WhatsApp intercedendo, e não só intercedendo. Hoje já tem pessoas do nosso meio se importando para ir além da oração. Não que a oração não é efetiva, mas o contato, o importar-se, ele está indo além da oração. Mas o que você quer dizer, Mateus? Que nós precisamos ler mais a Bíblia? Nós lemos, nós temos EBD, nós temos agora o curso de discipulado, nós temos as pregações do domingo à noite, nós temos o pastor Eduardo, o pastor Roberto, colocando lives, fazendo os cultos de quarta-feira. Mas o que você quer dizer então, Mateus? Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, para você, que conversão a Jesus Cristo, conversão a esse Jesus Cristo que se entregou numa cruz, é uma mudança de visão, é uma mudança da sua espiritualidade, é uma revisão de conceitos, é ir muito mais além do que uma busca para o conforto próprio. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos apoiar A, B ou C? Isso é indiferente. Porque Jesus Cristo, ele não veio para o A, para o B ou para o C. Ele veio, talvez eu sou redundante, mas presta atenção no que eu estou falando. Ele não veio para o A, ou para o B, ou para o C. Ele veio para o A, para o B e para o C. O que Deus espera de nós nesse momento? Eu não sei se você está fortalecido, eu não sei se você está acanhado, se você está com medo, ou se você está, sabe aquele sofrido que já apanhou muito? Talvez você já presenciou muita desgraça nos tempos atuais no seu meio. Eu não sei qual a tua condição hoje, meu irmão, minha irmã, mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Consolador, Ele é essa luz. E que se você hoje está com alguma dificuldade de enxergar, não com os olhos, mas se você está hoje com alguma dificuldade de enxergar as coisas, eu te convido a buscar essa luz mais e mais. Busque esta luz. Jesus Cristo
é a luz do mundo. Amém? Eu gostaria que essa palavra de João ficasse no teu coração nesses momentos de tribulação que nós estamos vivendo, e que de alguma forma, em alguma atitude tua, em alguma discussão que você possa ter, em alguma atitude que você vá tomar, esse seja o balizador das tuas tomadas de decisão. Amém? Quero convidar você a mais uma vez a orar comigo. Nós vamos encerrar esse culto com uma oração, com a bênção, e depois a gente vai ter mais uma música de pós-lúdio, e que você ouça essa música e que ela fale ao teu coração da mesma forma. Senhor Deus, nós entregamos diante do Senhor mais esse culto, e nós clamamos a Ti, ó Pai, por esses momentos de dificuldade que nós estamos vivendo. Não apenas a nossa igreja, não apenas a nossa cidade, não apenas o nosso estado, não apenas o nosso país, mas a humanidade, Pai. Nós vivemos tempos onde precisamos urgentemente, ó Pai, da Tua presença, da Tua luz, do Teu discernimento, para que o Senhor nos diga para onde devemos andar, Pai. Momentos de incerteza, momentos de raiva, momentos de ódio, momentos de enfermidade, momentos de fome. Não deixa, ó Pai, com que nós, pessoas que professam o Senhor como Senhor e Salvador, sejamos indiferentes nesses momentos tão difíceis. E eu rogo, eu oro, eu clamo ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha trazer luz sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha trazer paz. Que o Senhor venha trazer segurança, ó Pai. Que o Senhor venha nos mostrar a cada dia a rocha que está na Tua presença. A firmeza que podemos ter de pisar numa rocha que é a mesma coisa que está na Tua presença. Se faça presente na vida da nossa igreja. Se faça presente na vida da diaconia, ó Pai. Se faça presente nos ministérios de louvor, dos presbíteros, de missões, dos professores. Venha trazer sobre nós, ó Pai, serenidade. Venha trazer sobre nós, ó Pai, uma bandeira de Jesus Cristo, para que nós ergamos ela bem alto e professemos para aqueles que querem ouvir, mesmo aqueles que não querem ouvir, que só Jesus Cristo salva. Mostre para nós, ó Pai, nos ensine a cada dia. Mas acima de tudo, Pai, nós te pedimos e te clamamos que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua ousadia, o poder do Teu Espírito, ó Pai, esteja sobre nós, e que nós ergamos as nossas cabeças, ó Pai, e não aceitemos o mundo como ele está, mas que sejamos sim um braço, um canal da bênção do Senhor, para ser uma referência, Deus, no momento de crise, ser uma referência como uma igreja que sabe muito bem aonde está e para onde vai. Nos fortaleça, ó Pai, nos fortaleça, que Teu Espírito Santo nos dê ousadia, que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos dê coragem, que Teu Espírito Santo, Pai, nos coloque, Pai, em posição, ó Pai, de posição de guerreiros, pessoas que não aceitam as coisas como elas estão. Venha sobre nós, ó Pai, e nos use para a Tua obra, nos fortaleça, ó Pai, nos dê intrepidez, nos dê voz forte, ó Pai. Não deixe, ó Pai, que o sofrimento, as doenças, as conspirações, as perseguições, as invejas, as cobiças, ó Pai, tomem conta de nós. Mas nos ajude, ó Pai, nos coloque eretos, firmes e fortes, ó Pai, porque nós sabemos
que o nosso Deus é o Deus da vitória, é o Deus que nos vai dar a vitória final sobre esse momento difícil. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Que a tua luz resplandeça sobre a sua igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja com todas as pessoas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana, meu irmão. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Aleluia.